Olá, moçadinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos para a aula de História. Você vai pegar o seu livro 2 na página 248. Vamos continuar falando sobre a questão dos africanos no Brasil, sobre a vinda deles para o Brasil. Antes, vamos ler um pouquinho aqui, retomando a nossa aula anterior, falando sobre os africanos no Brasil. Olha lá, a escravidão é uma prática muito antiga e não se escravizavam apenas africanos, pois o fator cor da pele não era um quesito para a escravidão na Grécia ou na Roma antiga. No continente africano, escravizavam-se especialmente os conquistados de guerra e os endividados. Então, as pessoas que perdiam a guerra, novamente eu vou falar, eram escravizados, e as pessoas que deviam, os endividados, que deviam para o rei também, eram escravizados. No Brasil, houve uma tentativa de escravização dos povos indígenas e, posteriormente, optou-se pelo trabalho escravo de africanos devido à alta lucratividade que esse tipo de comércio proporcionava aos portugueses e alguns reinos africanos, como Benin e Daomé. Então, mais reinos africanos aqui sendo ditos, com a questão da exportação dos africanos para a escravização. Vamos lá para o nosso livro digital, na página 248. Africanos no Brasil. O trabalho de escravizados foi utilizado em diversas atividades no Brasil colônia. Brasil colônia é a época que o Brasil estava sendo colonizado por Portugal. Nas plantações de cana-de-açúcar, no cultivo de café, na mineração, em atividades domésticas e etc. Em todas as regiões do país, houve a presença de africanos. Desse modo, a formação do Brasil está totalmente ligada aos africanos trazidos para cá. Em algumas regiões do sul do país, é comum ouvirmos que a presença de africanos foi quase insignificante. Isso é um equívoco, certo? O mapa a seguir indica as principais rotas por onde chegavam os navios que traziam os africanos para o Brasil. Então, olha aqui, pessoas escravizadas sendo levadas ao navio negreiro. O navio negreiro era o nome dos navios onde essas pessoas eram trazidas, vindas da África, esses navios ficaram conhecidos como navios negreiros, ok? Olha lá. Então aqui, saíam de Guiné para vir aqui para a região nordeste do Brasil, região do Congo, chegava em Recife, Angola, aqui na região do Rio de Janeiro, mais ou menos, Minas Gerais, Espírito Santo, aqui, Espírito Santo, né, na verdade, São Paulo, Moçambique, aqui é outro país da África, trazendo aqui na região do Rio de Janeiro. Então, aqui eram as principais rotas por onde os navios negreiros passavam, tá? Onde as pessoas eram compradas aqui e trazidas à força para chegar no Brasil, ok? Olha lá, um vídeo sobre a questão da escravidão no Brasil. Então, vamos prestar atenção um pouquinho. Os índios não possuíam uma cultura de trabalho intensivo e regular, muito menos ainda compulsório, forçado, mas não eram preguiçosos como por muito tempo se falou. Professora, o que é trabalho intensivo e regular? É trabalhar todos os dias produzindo sempre e estocando o que se produz, geralmente para comercializar. E os índios não faziam isso, professora? Não, eles apenas produziam o necessário para a sua sobrevivência. As noções de lucro e acúmulo de produtos eram desconhecidas pelos índios.
Viram só aí uma grande diferença entre a questão dos africanos e dos índios? Os índios não trabalhavam, não produziam para enriquecer. Eles trabalhavam e produziam para a subsistência, ok? Vocês vão agora, pessoal, pegar a sua ficha de atividades lá da página 133. Nós vamos fazer juntos a página 133 e a página 134, ok? Vamos lá para a leitura. Eu vou abrir aqui a minha também. Isso, vamos lá. Leia com atenção. Opa. Vou centralizar para vocês. E aí, vou aumentar aqui o zoom para vocês verem mais. Isso. No Brasil, o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, é um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados. A tradição conta que ele foi criado por 40 cativos fugidos, todos de um mesmo engenho de Pernambuco, em 1597. Com o tempo, ele reuniu grande número de pessoas, chegando a 20 mil. O Quilombo dos Palmares era, na verdade, uma confederação de comunidades de tamanhos diferentes. Entre elas, a mais importante era a Cerca Real do Macaco, o núcleo político do local em que ficava o líder de Palmares, Ganga Zumba. De maneira geral, Palmares, assim como outros quilombos, mantinha-se pelo comércio de produtos com os vizinhos próximos. Eles plantavam milho, mandioca, feijão, entre outros. Palmares era uma ameaça aos senhores de engenho e aos donos de cativos, pois simbolizava uma alternativa à ordem escravista. A sua existência significava que os africanos poderiam ter o local para viver em liberdade. Por isso, foram várias as tentativas de acabar com a comunidade. O Quilombo resistiu por quase 100 anos. Em 1694, a Cerca Real do Macaco não resistiu aos ataques e o Quilombo sucumbiu. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695. Agora, pinte com cores diferentes no texto 3 conhecimentos importantes sobre o Quilombo dos Palmares. Então, olha lá. O que a gente pode usar? Eu não vou ter como, eu vou só selecionar aqui junto com vocês e vocês vão grifar aí no seu texto, tá bom? O que a gente pode colocar? Olha ali, a tradição conta que foi criado por 40 fugitivos. Isso é um fato importante sobre o Quilombo dos Palmares? É sim, porque está mostrando ali que o Quilombo foi criado por quem? Por pessoas que estavam fugindo da escravidão. Então, pode ser considerado sim. Olha lá. O Quilombo dos Palmares era, na verdade, uma confederação de comunidades de tamanhos diferentes. Então, olha lá, outra parte que a gente pode colocar aqui, ó, sobre o Quilombo que pode grifar. Eu só selecionei, que aqui não é o livro digital, eu não consigo grifar aqui, tá bom? Outra parte que eu posso colocar com relação, olha lá, falando sobre os quilombos. No terceiro e último parágrafo, quando vem aqui, ó, Palmares era uma ameaça aos senhores de engenho e aos donos de cativos, pois simbolizavam uma alternativa à ordem escravista. Ou seja, a pessoa via ali nos quilombos uma oportunidade de fugir e de ter a sua liberdade novamente, certo? Então, esses foram 3 frases que eu encontrei, 3 trechos, para poder mostrar por que 3 acontecimentos importantes sobre o Quilombo dos Palmares.
Você pode achar outras 3 importantes aí, tá bom? Número 2. Os africanos escravizados resistiram à escravidão. Justifique essa afirmação dando exemplos. Então, o que a gente pode dizer? Que era comum a fuga dos escravizados que buscavam um abrigo em quilombos. Então, olha lá. E os quilombos eram formados por esses indivíduos que fugiam da escravidão. Então, vamos colocar aqui, número 2. Era comum a fuga pessoas escravizadas que buscavam abrigo em quilombos. Lembrando que o quilombo de Palmares não era o único que existiu, existiram muitos quilombos, né? Então, mas o de Palmares ficou muito conhecido, que foi um dos maiores, ok? E que durou por mais tempo. E hoje, lá no lugar onde era o quilombo dos Palmares, tem hoje o Parque Memorial Palmares. Número 3, próxima folha. Olha lá. O quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais importantes quilombos do Brasil. Retire do texto informações que comprovem isso. Olha lá, eu vou voltar no texto e vou selecionar a parte aqui para vocês poderem colocar. Então, olha lá. Localizada, aqui, ó. É um dos mais conhecidos e importantes refúgios refúgio de escravizados. Olha lá, aqui é uma parte do texto que você vai copiar lá na resposta 3. Uma parte que comprova, dizendo lá, por que o quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais importantes dos quilombos, que é um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados. Então, para copiar do texto uma frase que justifique a afirmação da questão 3. Então, você pode copiar aí essa frase, ok? E, por fim, número 4, observe a imagem a seguir. Olha lá, essa imagem está representando aqui, ó, habitação de negros, 1822 a 1825. Olha lá. A questão é, os quilombos representavam a resistência dos africanos e seus descendentes à condição de escravidão. Explique esta afirmação. Como que representa a resistência? Porque como eles não aceitavam, né, o trabalho escravo, eles resistiam e iam em busca de melhores condições, em busca da sua liberdade, tá? Então, uma das formas de mostrar isso que eles conseguiam era fugindo e criando essas comunidades. Então, vamos lá? Esse é o 4. Então, os quilombos significavam uma saída para os
escravizados, ok? Pois podiam fazer o quê? Reconstruir suas vidas, né? Reconstruir suas vidas. Então, isso que os quilombos representavam para eles. Certo, turma? Muito obrigada pela aula de hoje. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Continue em casa se cuidando, turminha. Um beijo carinhoso. Tchau!